Boa noite a todos. Mais um programa direto do Templo de São Paulo. Estamos transmitindo aqui do Templo de São Paulo, filiado ao Sri Chaitanya Sarasvati Mata, é o nome da nossa missão. Esse templo fica aqui na Moca, próximo da Rua da Moca. O acesso aqui não é muito difícil, fica próximo da Radial Leste também. Quem quiser participar conosco presencialmente, estamos aqui presencialmente de sábado e de terça-feira, às 19 horas. Então, quem quiser conhecer o templo, quem quiser participar conosco, fazemos o início do programa, começa com uma cerimônia que é feita há milênios na Índia, chamada Arati, e oferecendo artigos para Deus, incenso, água, fogo, flores. Depois cantamos mantras, porque mantra é o processo de se conectar com Deus nessa era que vivemos hoje, chamada Kali Yuga. O processo de conexão com Deus através do som, ou cantando mantras, os nomes dele, glorificando ele, ou falando sobre ele. Então, o som, através do som, é feita a conexão com Deus nessa era que vivemos hoje. Não há outra forma. E o tema da aula hoje é a importância do mestre espiritual genuíno. Na nossa filosofia, o mestre espiritual é chamado de guru. Aqui no Ocidente, as pessoas pronunciam de uma forma errônea, falam guru, mas a sílaba tônica é na primeira, guru. Então, essa palavra vem de Gurudeva. E a importância do mestre espiritual genuíno. Vamos começar a falar então sobre isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer através do YouTube ou do Facebook, que está sendo transmitido. E eu vou dar meu contato também logo no início, porque de repente alguém tem que sair do programa. Meu contato é o WhatsApp 11 São Paulo 99576 0146. Vou repetir, 11 São Paulo 99576 0146. Quem quiser mais informações sobre essa filosofia milenar da Índia chamada Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o caminho da devoção a Deus. Bhakti é devoção, Yoga quer dizer conexão, união. Então é a união da alma com Deus. Quem quiser saber mais sobre essa filosofia, entre em contato comigo. Eu posso passar livros para vocês em PDF. Nós não cobramos nada por isso. Não tem nenhum comércio no nosso templo de São Paulo. Não tem nenhum comércio na nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mata. A missão foi criada por nosso mestre para que nós consigamos distribuir a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Esse é o objetivo da missão. O objetivo da missão não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso, não tem nenhum objetivo com respeito a isso. E hoje o nosso guru, sucessor na linhagem devocional, porque existe uma sucessão discipular, o guru que fundou a missão, ele abandonou o corpo em 1988, e aí ele deixou o seu sucessor, um outro mestre espiritual genuíno. E esse outro mestre espiritual genuíno abandonou o seu corpo em 2010, e ele nomeou o seu sucessor, Srila Acharya Maharaj, que está aqui ao meu lado. Ele é o sucessor, ele é o guru, o atual sucessor da missão. Ele é o mestre espiritual genuíno que eu sigo, e quem quiser segui-lo também, algum dia, pode seguir, não há problema nenhum. Entre em contato comigo, assista às aulas dele, e venha ao templo, assista essas aulas, e a conexão virá. Como que virá a conexão com um guru genuíno? Porque existem milhares de gurus, milhares de mestres espirituais. Eu falo guru porque a nossa filosofia fala guru, mas existem milhares e milhares de espirituais no mundo. Pouquíssimos, raríssimos são os mestres genuínos. E o que é o mestre espiritual genuíno? O mestre espiritual genuíno é aquele que tem condições de nos levar
de nos levar para o mundo transcendental, de nos tirar daqui do mundo material e nos levar para o mundo transcendental. Então, basicamente, temos que encontrar um mestre espiritual genuíno. E o que vai nos levar a um guru falso, um mestre espiritual falso, ou ao mestre espiritual genuíno, aquele que tem condições de te orientar para você ir rumo a Deus? É a sua sinceridade. O que você quer de Deus? Se você realmente é sincero e quer se conectar com Deus para amá-lo, porque o objetivo final da nossa vida é chamado em sânscrito de prayojana. O objetivo final da vida é amar a Deus puramente. Não amar a Deus como as pessoas banalizaram a palavra amor. Amor é a palavra mais importante que existe. Eu amo Coca-Cola, eu amo pizza, eu amo pipoca, eu amo isso. Não, amor é uma palavra extremamente pura. Então, o objetivo final da vida é amar a Deus puramente, porque nós não somos o corpo, nós somos a alma. O objetivo do corpo é ganhar dinheiro, o objetivo do corpo é ter um conforto para o corpo, o objetivo do corpo é ter um bom relacionamento, ter uma família perfeita, porque a mente também faz parte do corpo. O intelecto faz parte do corpo, é o corpo sutil, mas faz parte do corpo. Então, o objetivo do corpo, desde que nascemos e fomos criados e começamos a estudar na escola, e depois faculdade, e pós-graduação, e isso, aquilo, depois o trabalho, o objetivo do corpo é acumular dinheiro da mente, do intelecto, acumular dinheiro para ter uma vida tranquila materialmente. Ter uma família bonita, marido bonito, mulher bonita, não bonita em beleza também, mas não só isso, uma pessoa bacana e filhos, aquela família perfeita, morar num bairro bom, ter uma casa boa. Esse é o objetivo final do corpo, da mente, do intelecto, enfim, do corpo físico. Agora, o objetivo final da alma, porque nós somos a alma, não somos o corpo, o objetivo final da alma é amar a Deus puramente. Esse é o objetivo final da alma. Porque o corpo, iremos trocá-lo daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, os mais jovens talvez 70 anos, 80 anos. Ou agora, daqui 1 minuto, poderemos abandonar esse corpo. Então o corpo já trocamos, pelo menos, é dito nas escrituras que seguimos, que é milenar da Índia, tem mais de 5.000 anos essa escritura, é dito que para chegar no corpo humano já passamos pelo menos por 8 milhões de espécies. Já reencarnamos 8 milhões de vezes, no mínimo, para chegar no corpo humano. O corpo humano é o único corpo que a alma pode adquirir, que ela terá a oportunidade de servir Deus sem precisar de ninguém. Porque um animal, ele depende do ser humano para servir Deus. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma vaca. Como que a vaca vai servir Deus? Ela pode dar o leite, claro, ela dá o leite quando ela está prenhe. Quando ela está prenhe, não, quando ela pare, né? Ela começa a produzir leite. E se o ser humano pegar esse leite e oferecer para Deus, aí a vaca está servindo Deus. Senão, ela vai viver como um ser humano que não quer servir Deus. Vai nascer, crescer, envelhecer, ficar doente e morrer. Então, o ser humano que não serve Deus, que ele não se preocupa com Deus, que ele não quer servir Deus, não quer se conectar com Deus, ele vive como um animal, como um pássaro, como uma árvore. Não há diferença de um corpo humano para o corpo de um animal, de uma árvore, de um inseto, se ele não busca Deus. Como eu já falei, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai envelhecer, adoecer e morrer. Todos passam por isso, não tem como fugir disso. A única parte que podemos não participar é se morrermos cedo, não envelheceremos. Mas as outras etapas
vamos passar por isso. Então, como que vamos servir Deus? Temos que ter um professor adequado. Para aprendermos a falar, alguém nos ensinou, a mãe, desde o ventre. Quando estamos no ventre da mãe, já estamos aprendendo o idioma. Para aprendermos a controlar os esfíncteres, para poder urinar, evacuar, a mãe ensina gradativamente, tirando a fralda. Para aprendermos a andar, alguém ensinou, alguém nos deu a mão, alguém nos ensinou. Tudo que sabemos, alguém ensinou. A escrever, a fazer conta, tudo que aprendemos, alguém ensinou. Por que não, para ir de encontro a Deus, para o mundo transcendental, não precisamos de alguém? Isso é o ego extremamente alto, achar que somos autossuficientes. Ninguém nesse mundo é autossuficiente. O mundo material é o mundo da exploração. A pessoa pode pensar, mas eu não exploro ninguém. Você explora sim. Para você estar gastando energia para o seu metabolismo funcionar, para o seu corpo estar mesmo deitado, existe um metabolismo basal. Você tem que ter energia. E da onde vem essa energia? De plantas, de raízes, que também têm vida. E elas deram a vida para você poder estar vivo. Alguns ainda comem animais. Então, muito pior. Porque você matar um animal para poder sobreviver, não é necessário o ser humano comer animais. Na Índia, hoje já tem tudo lá, porque estamos em Kali Yuga, a era da desavença, a era da querela, a era do ferro. Já tem açougue, já tem McDonald's, tem tudo lá também. Da mesma forma que nós importamos toda essa filosofia milenar que está sendo falado aqui, a cerimônia, eles também importaram o lado demoníaco do ser humano, de matar animais para satisfazer seu prazer. Isso é um lado demoníaco, porque o animal tem família, o animal tem sentimento, e quem acha que não, vá visitar um abatedouro, aí você verá o que o animal passa até ele chegar no teu prato. Então, o tema hoje não é esse, mas é bom sempre comentar isso. Então, importamos as coisas boas e eles importaram também coisas de nós, boas e ruins, porque ninguém é só bom ou ninguém é só ruim. Nós temos sempre dois caráteres, temos duas posições dentro de nós. A posição de bonzinho, que são dos semideuses, são qualidades dos semideuses, a bondade, enfim, a caridade, são qualidades dos semideuses, e temos qualidades demoníacas também dentro de nós. Nós temos 6 inimigos, e os inimigos estão aonde? Na nossa mente. Quais são esses 6 inimigos que nós temos? O inimigo não é o chefe, o inimigo não é só a esposa, quem está brigando com a esposa. O inimigo não é o marido, não é o vizinho. O inimigo está dentro de nós, é nossa mente. Por quê? A nossa mente, quando abandonamos esse corpo, a alma abandona o corpo e ela leva a mente junto. O arranca, ela leva junto essas qualidades demoníacas que temos, a luxúria, o desfrute dos sentidos. Não conseguimos controlar nem o paladar, nem a boca. Não conseguimos controlar praticamente nada. Então vem a luxúria, a inveja, a cobiça, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Nós carregamos isso para as próximas vidas também. Não carregamos dinheiro, não carregamos nada disso, mas a mente vai junto. Por isso, já desde pequeno, tem crianças nervosas, tem crianças que cobiçam tudo, outras crianças não, são tranquilas. Carregamos isso. Então, dentro de nós existem essas duas qualidades. E quem pode nos tirar desse mundo material? Quem pode nos tirar desse ciclo de reencarnações, vida após vida?
vida após vida. Como eu falei, já passamos por mais de 8 milhões de reencarnações. Como que poderemos sair disso? Servindo Deus. A única forma de sair desse ciclo de sofrimento é servir Deus. E quem vai nos orientar como servir Deus? Um mestre genuíno. É aquele mestre que vivia com Deus no mundo transcendental e Deus enviou ele para a terra para nos ajudar, como Jesus Cristo, como outros profetas. É raro, sim, é extremamente raro. Ou Deus vem ele mesmo para a terra, ou ele manda seu representante, seu devoto querido. E aí ele vem para a terra para nos instruir, mas temos que segui-lo. Não adianta somente ter um mestre espiritual genuíno se nós não seguimos suas orientações. E voltando a falar o que é um mestre espiritual genuíno, o mestre espiritual genuíno, é aquele que vai te orientar a como servir Deus. Ele não vai te orientar como você vai sarar da sua doença, como você vai ganhar dinheiro, como você vai fazer nada material, porque o mestre espiritual, ele vai te dar a orientação espiritual. Então, quem está com alguém que se diz um mestre espiritual e está te dando orientação material, caia fora dele. Saia fora desse mestre. Porque a função dele não é lhe ensinar nada material. Se você quer algo material, você quer sarar de uma doença, procure um médico que estudou para isso. Se alguém está te prometendo saúde, fuja dele. Se ele se diz um mestre espiritual, fuja dele. Se alguém está te prometendo dinheiro e se diz um mestre espiritual, usa o nome de Deus por trás, fuja dele. Porque a função dele é lhe conectar com Deus, não te dar algo material. Isso está nas Escrituras. E não pode ser cobrado nada por isso. Se alguém está pedindo dinheiro para você, cobrando por isso, também fuja dele. Porque o conhecimento transcendental não pertence a ninguém. Está em domínio público. Deus passou para o seu discípulo, que passou para o seu discípulo, que passou para o seu discípulo, até chegar no guru genuíno hoje. E não pode ser cobrado isso. Não é um comércio. A vida espiritual não é um comércio. Comércio é o mundo material. Se você quer aprender um idioma, claro, alguém vai cobrar por isso, de alguma forma. Se você quer aprender a tocar um instrumento, alguém vai cobrar de uma forma. Ou com dinheiro, sei lá, de alguma forma. Se você quer aprender a cozinhar, alguém vai cobrar. Mas o lado espiritual não pode ser cobrado. Quem falou isso? Próprio Deus. Tudo é dele. Não é nosso. Como que eu vou cobrar algo que não é meu? Eu ganhei de graça, como que eu vou cobrar algo que eu ganhei de graça? A misericórdia de Deus não tem preço. Que nem nós, a nossa missão, nós oferecemos o que comemos no altar para Deus antes. Ou na sua casa também pode oferecer, se você não tiver no altar. Se você vai tomar um copo d'água, como eu falo sempre aqui no programa, não tome direto, ofereça para Deus. Você pega o copo de água na mão, falando nisso eu estou com sede e vou aproveitar. Então, você está aqui com o copo de água na mão. Esse daqui não vou oferecer porque já foi oferecida. Essa água já foi oferecida para Deus. Então você pegue o copo d'água e você pensa ou fala com o olho fechado, de olho aberto, não importa a forma. Deus está querendo seu coração, a sua vontade. Ele não está querendo aquele monte de regra. No templo existem regras, mas na sua casa não. Então você pega o copo d'água, ofereça da sua forma para Deus e tome. Não só a água, a comida, a fruta. Porque aí você não irá somente alimentar o seu corpo, nutrir suas células. Você irá alimentar a alma, porque você é a alma.
A maioria da população, a grande esmagadora maioria da população, só alimenta seu corpo. Mas e a alma? Se você oferecer para Deus antes, você está alimentando a alma. Quando você comer, quando você beber. Só que Deus não come, como eu já falei, Deus não come carne, Ele não come ovo. Carne de nenhuma espécie. Peixe, frango, porco, bovino. Por quê? Porque Ele não quer matança de animais. Como que nós vamos ter a qualidade da compaixão? Todo mundo fala compaixão, compaixão. Como vamos ter a qualidade da compaixão se matamos um mamífero principalmente, ou de repente, né, a galinha, ou a ave ou o peixe, mas matamos um animal para satisfazer nosso desejo da gula, do paladar. Deus não aceita carne, nem ovo. E nós, na nossa missão, Gaudiya Vaishnava, não comemos ovo e carne, porque Deus não come. Então você pode oferecer tudo para Deus, menos carne e ovo. E aí você estará alimentando não somente seu corpo, suas células, mas você estará alimentando sua alma. Se você gosta tanto do seu cachorrinho, do seu gato, do seu passarinho, da sua planta, que você conversa com ela, conheço várias pessoas que conversam com as plantas, né? E a planta, ela realmente, ela entende. Foi feita experiência já há muito tempo atrás, que eu vi isso, de várias pessoas passando em volta da planta, e um passou e arrancou uma folha. E aí tinham eletrodos acoplados a essa planta. Quando aquela pessoa estava se aproximando da planta, ela dava sinal no aparelho. Eu não sei qual aparelho que media isso, mas enfim, a tecnologia é muito alta. Então a planta sabe. Então você que conversa com a planta ou não conversa com a planta, você gosta da planta, você vai regar ela para nutrir ela. Se você oferecer água para Deus antes, você estará dando alimento para a alma, porque a planta não é planta, ela é a alma que está na planta. Então, se você gosta da sua planta, você gosta do seu animal, você gosta do seu filho, do seu marido, de você mesmo, ofereça para Deus antes a comida, a água, o suco. Você estará nutrindo sua alma, e isso é eterno. O que você faz para a alma tua e dos outros é eterno, porque a alma é eterna. Se você se alimentar bem durante a vida inteira, né? Eu me alimentei bem durante a vida inteira. Algum dia você abandonará o corpo. Esse corpo que você tanto ama, que você tanto dá toda a tua energia para manter esse corpo, ele vai morrer e apodrecer. A alma não morre. A alma é eterna. A alma nunca foi criada e a alma nunca vai ser destruída. Essa grande notícia que eu tenho para dar para quem nunca ouviu isso. Você não morre. Eu não morro. Ninguém morre. Porque trocamos de corpo. Somente trocamos de corpo. O medo da morte é porque não sabemos qual o próximo corpo que iremos atingir. Claro, tem pessoas que não acreditam em reencarnação, mas aí é um problema de cada um. Acreditando ou não, ela existe. Eu, pelo menos, tenho fé nisso, e todo mundo que segue essa filosofia tem fé nisso. E outras filosofias também acreditam na reencarnação. Então, o que dará o seu próximo corpo na próxima vida? As suas ações nessa vida. O que você faz? Se você faz o bem para o corpo de alguém, você terá um resultado bom na próxima vida. Você terá uma vida tranquila, materialmente. Se você faz o mal para o corpo de alguém, você terá uma vida com muito sofrimento material. Se você serve Deus, você terá um corpo próprio para você continuar o serviço a Deus. Essa é a lei do karma. Quando você serve Deus, se você der água para uma planta que foi oferecida água para Deus, se você der comida para teu filho, você oferecer a Deus antes, você não está cometendo karma, nem bom nem ruim, você está ganhando mérito espiritual.
e dando mérito espiritual para o seu filho, para o seu marido, para a sua planta, para o seu gato, o seu cachorro, para todos. O que Deus mais gosta que nós façamos é dar algo espiritual para o outro. Muito mais do que dar algo material para o outro. Se você tem o hábito de ir para a rua distribuir comida, desde que não tenha carne, ofereça para Deus essa comida. Porque aí você não estará somente tirando a miséria daquele que está na rua com fome, mas você dará a oportunidade de, na próxima vida, ele ter um corpo propício para continuar a servir Deus. Porque se você der somente comida ou água para ele, ou suco, sem oferecer para Deus, ele não ganhará nenhum mérito espiritual. Mas se você oferecer antes para Deus, ele estará ganhando, é o alimento da alma. Na próxima vida ele terá um corpo para continuar a servir Deus. Então temos que ter, isso é a consciência de Deus. E quem passa todas essas informações? O guru, o mestre espiritual genuíno. Esse é o mestre espiritual real, porque a verdade de Deus, ela descende através de um devoto puro dele, como Jesus Cristo, como vários profetas, e como o guru que está aqui ao meu lado. A verdade não descende por uma pessoa que não é um devoto puro de Deus. A verdade de Deus, ele escolhe quem irá passar para nós. Então, temos que tomar cuidado com quem estamos seguindo, mas se você for sincero, como eu estava falando anteriormente, se você tiver a sinceridade da busca para amar a Deus, a busca real, se você tiver essa sinceridade, nós temos um guru interno, é chamado Chaitya Guru. Dentro de todos nós temos Deus. Todo ser tem Deus, não só o ser humano, o animal tem, o inseto tem. Por isso somos contra a matança de qualquer coisa. O inseto também tem Deus dentro dele. Então quando você vai estourar o seu mosquito que está lhe incomodando, você está dormindo e tem um mosquito te incomodando lá, fazendo barulho na tua orelha, te perturbando. E aí você compra uma raquete dessas, estoura o mosquito. Deus está dentro dele. Pense nisso antes de ligar a raquete. Quando você vai matar um inseto, qualquer coisa que você vai matar, pense que Deus está dentro dele também, não só dentro de você. Quando você vai agredir alguém verbalmente ou fisicamente, um ser humano, um cachorro, pense que Deus está dentro dele também. E aí você se controlará. Porque temos esse intuito demoníaco, como eu falei, dentro de nós. Mas o que pode nos controlar? A nossa inteligência. Nós ainda não temos a alma pura. A nossa alma está suja, a nossa alma está equivocada. O nosso conhecimento é equivocado. Não é o conhecimento real de Deus. Então, temos a inteligência para nos ajudar. Quando você tiver vontade de fazer algo errado, a inteligência fala, não faça isso. Aí, o que acontece? Entra a parte demoníaca dentro de nós, da nossa mente, e fala, faz, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, olha para um lado, olha para o outro, assim, ninguém está vendo, vou fazer. Deus está dentro de você vendo tudo. Ele está vendo tudo, o tempo todo. Quando você dorme, quando você está acordado, fazendo coisa boa, fazendo coisa ruim, e quando você está servindo Ele. Então, se você começar a fazer coisas erradas, Deus está vendo tudo, na próxima vida Ele lhe dará um corpo e você irá sofrer. Você irá sofrer. Se você faz coisas boas, Ele te dará um corpo que você terá uma vida tranquila material. Se você servir Ele, Ele vai lhe dar um corpo propício para você servi-lo. Então, a chance de você voltar com um corpo humano, eu e qualquer um outro, a chance é muito pequena se você não servir Deus. Deus deu essa oportunidade para nós, esse corpo humano.
Esse corpo humano é uma dádiva de Deus. Ele nos deu esse corpo para servi-lo. É a oportunidade de nós servirmos Ele. Se você usar esse corpo humano como um animal usa, como eu já falei, o animal usa o corpo para quê? Ele levanta, ele tem que comer e tomar água. Ele tem que se abrigar de noite, ele tem que se proteger para dormir. Ele tem que se proteger do predador. E ele terá que procriar algum dia na sua vida para perpetuar a espécie. Se você que está ouvindo aí, ou eu, ou qualquer outro, tem um corpo humano, claro, se você está ouvindo, você tem um corpo humano. Mas o animal que está aí ao seu lado também, a planta, ele também está ouvindo. Ele pode não compreender porque a inteligência dele não é igual à nossa. Mas a alma dele entende. A alma não tem idioma. A alma não tem sexo. A alma não tem raça. A alma não tem nenhuma questão material. Então, se você está servindo Deus, você aumentará a possibilidade de vir num corpo humano. Para quê? Para continuar a servir Deus. Se você não serve Deus, Ele vai lhe dar um corpo animal, porque Ele deu a oportunidade de você servi-lo no corpo humano, e você agiu como um animal. E você voltará num corpo animal. Quando será o próximo corpo humano? Não sabemos. Quando Deus quiser. Por isso alguns animais sofrem mais que os outros. Por isso tem cachorros de rua e cachorros que estão agora ao seu lado no quentinho, porque aqui em São Paulo está frio. Está com a roupinha, está ao seu lado, de repente com um aquecedor do lado. E por que tem um outro animal na rua sofrendo de frio? Porque é o karma, animal também tem karma. O que esse animal era na vida anterior? O que ele fez de ruim para alguém? Ele está sofrendo agora. Da mesma forma nós. Quem está sofrendo muito no corpo humano, fez muito mal para outros seres na vida anterior. Eu acho que tem uma pergunta aqui, vou responder. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que foi falado ou sobre qualquer coisa, pode perguntar. A Vera Said fala o seguinte: é verdade que a besta está no Brasil, como diz a Bíblia? Então, Vera, a besta que você diz, né? Eu não sei realmente seria o que? A influência ruim, como é chamado demônio, né? É isso daí que você está querendo dizer? Está dentro de nós, não é no Brasil. Não importa o país, ela está dentro nos Estados Unidos. Você tem vários exemplos de políticos nos Estados Unidos, hoje é a eleição deles, né? A besta está com eles também, está conosco, está em todo mundo. E o demônio é a nossa mente, é o nosso inimigo. Atividades demoníacas, nós temos atividades demoníacas e atividades de semideuses, de pessoas boas, de seres mais elevados. Não está somente no Brasil, está em todo lugar. E como tirar essa atividade demoníaca dentro de nós? Servindo Deus. A única forma de diminuir essa vontade que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, de desfrutar dos sentidos, de ter inveja do outro, de cobiçar as coisas do outro, de ter essa loucura que todos nós temos um pouco ou muito, de ter esse ego do tamanho do Himalaia, como diz o meu guru, meu Paranguru, né, o guru fundador da missão. Ele falava, o que separa nós de Deus é o nosso ego do tamanho do Himalaia. Procure no Google, você vai ver o tamanho do Himalaia. Esse é o nosso ego. Se você acha que não tem ego, você tem muito mais ego do que todos. Se você acha, você que eu digo, não quem fez a pergunta, não estou falando para você, tá? Para todos nós, não é para você, Vera. Todos nós temos muito ego, temos muita luxúria, temos muita inveja, cobiça.
Isso são atividades demoníacas, qualidades demoníacas, porque o demônio tem tudo isso, mas o demônio não é uma pessoa. Como todos imaginam. Quem criou essas atividades demoníacas? Tudo é criado por Deus. Deus dá o livre-arbítrio para nós. Se Deus quisesse, podia ser tudo perfeito, mas Ele dá o livre-arbítrio para nós escolhermos. O que eu quero? Eu quero Deus ou eu quero continuar a explorar o outro? Eu quero Deus ou eu quero fazer mal para a alma dos outros, para os outros? Deus dá o livre-arbítrio. Ele quer o nosso amor. A palavra-chave para a conexão com Deus é amor. Por isso, Hugo, ele escolheu o nome perfeito para o seu perfeito para o seu Facebook. Espiritualidade é amor. Sem amor não chegaremos a Deus. Amor ao próximo. Mas amor ao próximo, qual é o maior amor ao próximo que podemos dar? O que podemos dar de melhor para o outro? O alimento da alma. É o mais elevado que podemos dar para alguém, é algo para a alma, porque a alma é eterna. E para a conexão com Deus, temos que amá-lo. Mas ninguém ama a Deus. É dito nas Escrituras que ninguém tem uma gota de amor puro por Deus. As pessoas amam a Deus como amam chocolate, pizza, o cachorro. Mas amar a Deus não é esse amor simples. Amar a Deus puramente é muito elevado. E como vamos atingir esse amor puro? Servindo Ele. Não há como você amar ninguém se você não serve a pessoa. Meu Guru, Srila Govinda Maharaj, ele falava, amar alguém não é querer que essa pessoa te faça feliz. Todo mundo procura um companheiro, uma companheira, para a pessoa fazer você feliz. Amar alguém é fazer o outro feliz, não esperar em troca. Sempre estamos querendo algo em troca. Se você ama alguém realmente, você tem que fazer o outro feliz. Quando você faz um serviço a Deus, você não tem que querer algo em troca. As pessoas rezam para Deus, cada um com a sua hora para Deus, querendo algo em troca, pedindo para Deus, pedindo para Deus. Quem ora para Deus, quem reza para Deus sem pedir nada, somente para amá-lo, para servi-lo, porque Deus gosta quando nós glorificamos Ele. Deus gosta quando nós falamos o nome dEle. Mas quem faz isso sem querer nada em troca? Estamos sempre querendo uma barganha. Nós queremos uma barganha com Deus. E quando Deus não atende o que nós pedimos, a pessoa fica nervosa. Alguns até praguejam Deus. Ofendem Deus. Deus é o nosso melhor amigo, não temos que ter medo dele, não temos que fazer nada por ele de obrigação, tem que ser por amor. A palavra é amor. Não sei se eu consegui te responder, ô Vera. Tem mais perguntas? Se alguém tiver mais pergunta, pode falar. Nós, Vera, nós não seguimos a Bíblia. A Bíblia tem menos de 2000 anos. Porque Jesus Cristo, ele abandonou o corpo que ele tinha com 33 anos, se eu não me engano. Nós estamos em 2020. Então, a Bíblia foi escrita depois que ele abandonou o corpo. A Bíblia tem menos de 2000 anos. As escrituras que nós seguimos têm mais de 5.000 anos, por volta de 5.500 anos. Como uma vez vieram pregar para mim na rua, e aí a pessoa tem o ego tão alto, ela acha que a religião dela é a correta, é a única que existe. Ela falou para mim, uma mulher, pregando, ela estava fazendo o correto, pregar o que ela acredita, mas ela estava com o ego muito alto. Ela falou, só Jesus Cristo salva. Como que você pode falar? Você não conhece as outras, você só conhece aquilo. Como você pode falar que só Ele salva?
E aí eu peguei para ela, escutei, deixei ela falar. Aí eu falei para ela, agora é minha vez de falar. E aí ela não queria, mas ela acabou escutando. Eu falei, e antes de Jesus Cristo aparecer na Terra, há mais de 2000 anos atrás, ninguém era salvo. Por que Deus demorou tanto tempo para mandar Jesus Cristo para cá? O ser humano que vivia antes de Jesus Cristo não era salvo, ele não tinha a misericórdia de Deus. Deus não era misericordioso. O primeiro foi Jesus Cristo. Falei para ela, e ela ficou sem responder, porque acho que ela nunca tinha escutado isso. Né? Tomara que ela tenha aprendido e não fique falando que só o dela salva, só Jesus Cristo salva. Ele salva, pode salvar, mas não é só ele. E antes dele, Deus sempre vem para a terra. De tempos em tempos, Deus vem para a terra. Deus é o primeiro guru, é o primeiro mestre espiritual. Quando a religião está deturpada, ontem mesmo lemos um livro aqui no templo do nosso Paranguru, e ele fala o seguinte, quando a religião está deturpada, Deus aparece na terra, ou ele manda seu mensageiro, ele manda seu devoto puro. E aí eu dei o exemplo ontem também do telefone sem fio. Aquela brincadeira, quando eu era criança, se fazia isso. Hoje as crianças que eu digo, quem tem menos de 30 anos, acho que nunca ouviu falar isso. Mas você estava aqui, aí tinham várias crianças brincando, você inventava uma historinha, e aí você falava para o primeiro, no ouvido dele. E aí o outro não ouvia, ninguém ouvia. Aí esse que escutou falava para o outro que estava atrás. E assim ia, sucessivamente, até o último. Quando chegava no último, o último contava a história que ele escutou. E era totalmente diferente do primeiro. Por quê? Porque o ser humano, ele sempre coloca algo e tira algo. Ele coloca a mente dele no que ele vai falar. Por isso que quem está pregando, a Bíblia ou qualquer escritura, quem está falando sobre Deus, tem que ter uma escritura por trás. Não pode ser da cabeça. E ele tem que realmente falar somente o que está na Escritura. O pregador tem que falar somente o que o mestre espiritual dele falou. Se você colocar a mente no que você está falando, eu acho isso. Se alguém começar a dar a aula para você e falar eu acho isso, também fuja dessa pessoa. Não temos que achar nada, temos que seguir o que Deus falou, através da Escritura que nós seguimos. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, como a Vera fez. Os comentários, as perguntas sempre são bem-vindos, porque ele enriquece a aula. A pergunta de um é a pergunta do outro, sempre. Voltando no tema, enquanto ninguém faz a pergunta, a importância do mestre espiritual genuíno. Então, temos que ter o professor espiritual. É dito nas Escrituras que o mestre espiritual, ele é o capitão do barco. A nossa alma tem um barco. O barco, a analogia é feita assim. A nossa alma tem um barco. O barco é o nosso corpo, que guia a alma para cá, para lá. É o veículo. O veículo da alma é o corpo. E o mestre espiritual, o guru, ele é o capitão do barco, ele é o timoneiro, ele pega o leme e põe para um lado para o outro. Para quê? Para te levar para o caminho correto. Se você vai viajar, atravessar o oceano, você tem que saber o caminho. E o capitão do navio, o capitão do barco, quem for, ele tem que saber o caminho correto. Senão vai te levar para o outro lado. Ele usa os instrumentos, bússola, vários instrumentos. O mestre espiritual, o instrumento que ele usa é a Escritura e ele mesmo tem a realização. Por quê? Porque ele conhece o lugar, ele já veio de lá. E Deus, é dito também a analogia, Deus ele dá o vento para o barco prosseguir. Deus dá o vento, mas tem que ter o mestre espiritual guiando o leme. O timoneiro, ele pega o timão, ele pega o leme
e ele vai desviar para a direita, para a esquerda, acelerar ou diminuir a velocidade. Ele é o capitão do barco. Deus está dando vento para nos levar rumo a ele, mas temos que ter o capitão. Se não tivermos o professor, o mestre espiritual, iremos para o lugar errado. E se alguém diz que é mestre espiritual e está falando que é fácil chegar ao reino de Deus, como os cristãos falam, não é nada fácil. Não é em uma vida, você sendo bonzinho, que você vai chegar a Deus. É um caminho árduo, com sacrifícios. No mundo material temos que fazer muito sacrifício para ter uma casa boa, para ter condições de pagar escola para os filhos, para ter uma alimentação boa. Temos que fazer muito sacrifício, todo mundo sabe isso. Quanto você estudou, quantas horas você dedicou ao trabalho, a isso e aquilo, para ter uma condição financeira boa hoje, para dar um conforto para você e para a sua família. Como pode ser fácil você ir para um lugar eterno? Porque tudo isso que você batalhou tanto, quando você for morrer, o teu corpo morrer, a tua alma vai sair do corpo, você perdeu tudo. Todo esse sacrifício que você fez, você não levará nada. Agora, o sacrifício que você fizer para Deus, para servir Deus, você levará para a próxima vida e para a próxima vida. E mesmo quando você atingir o mundo transcendental, lá também tem evolução espiritual. Porque o mundo transcendental não é um lugar único. Deus tem várias formas. Cada lugar do mundo transcendental, ele age de uma forma. E lá também tem evolução espiritual. A evolução espiritual nunca termina. É eterna. Não entrou. Só um minutinho que eu vou ver. Tem outra pergunta aqui. Agora entrou. Pergunta da Dília Fernandes. Ela fala assim: além de Deus, como você sabe quem é o mestre espiritual? Então, Dília, mestre espiritual é quem está, na verdade, te ensinando algo espiritual. Mas o mestre espiritual genuíno, como que eu sei? Né? Deus, tudo bem, é o primeiro mestre, como eu falei. Mas como que eu sei? Na verdade, é como eu falei no início, não sei se você está desde o início escutando, mas eu já falei. Mas eu vou repetir, não há problema. O mestre espiritual, se você quer Deus, se você quer amar a Deus, porque a meta última da alma, da vida, é amar a Deus. Se você realmente quer amar a Deus e viver com Ele, no mundo dele, se você tiver sinceramente isso, sem querer nada material de Deus, sem pedir nada material para Deus, Deus vai te colocar um mestre espiritual genuíno. Porque o mestre espiritual vai te dar somente o caminho para Deus. Ele não vai te dar nada. Se ele está cobrando dinheiro falando que você vai ganhar um novo emprego, se ele está pedindo dinheiro falando que você vai ter saúde, se ele está pedindo dinheiro em nome de Deus para te dar algo material, fuja dele, porque ele não é genuíno. O mestre espiritual genuíno, ele não vai te falar nada material. Ele vai te dar somente a orientação espiritual. Espiritual quer dizer Deus. Espiritual não quer dizer nada material. Se você busca Deus por algo material, você vai ter alguém que não é um mestre espiritual genuíno. A sinceridade do devoto, a sinceridade da pessoa vai levar ela para o mestre espiritual adequado que ela quer. Se você quer Deus, se você buscar Deus por Deus mesmo, para servi-lo, porque o caminho para se conectar com Deus e morar com Ele é servi-lo, não Ele servir nós. Todo mundo não posso generalizar, mas a grande maioria das pessoas busca Deus para que Deus nos sirva, mas Ele não é nosso servo.
Nós somos uma partícula da energia dele. Nós somos uma partícula da energia marginal dele. Traduzindo para o mundo material, nós somos uma partícula da aura dele. Todo mundo fala em luz, nós somos uma partícula da luz dele. Por isso somos eternos. Ele é eterno, nós somos eternos. Por isso nós nunca fomos criados. Tem muitas pessoas por aí que não são mestres espirituais genuínos, inventando que a alma é velha, que a alma é nova. Ah, sua alma é velha, sua alma é nova. A alma não tem isso de idade, porque a alma sempre existiu. Nós somos uma partícula da energia marginal de Deus. Deus sempre existiu, nós sempre existimos. Então tem muitas pessoas inventando e falando isso e falando aquilo para tirar seu dinheiro, para ganhar fama e poder, para falar, eu tenho tantas mil pessoas no meu templo, eu tenho tantas mil pessoas na minha igreja. O que é isso? Fama e poder. Ou a pessoa está querendo algo de dinheiro, algo material seu. Quando eu digo seu, não o seu que você que fez a pergunta, Adília, mas está querendo algo em troca. Quem está inventando que não é a verdade de Deus, ele não segue a Escritura, ele está com um interesse material por trás. Ou, de repente, ele está querendo aproveitar das mulheres, porque tem muitos que se dizem mestres espirituais e, no fundo, eles querem aproveitar das mulheres. Então, temos que fugir dessas pessoas. Mas como vamos saber, como a sua pergunta, quem é o mestre espiritual genuíno? A sua sinceridade vai te levar. O meu guru falava, aquele que é sincero nunca será enganado. Aquele que é sincero nunca será colocado num impostor, num farsante. Teremos algo original, não uma cópia barata, falando que é mestre espiritual, montando uma igrejinha, alugando um galpão. Aqui na Moca tem muito isso. Aluga um galpão, compra aquelas cadeiras de plástico, um microfone, uma caixa de som e fica gritando, falando em nome de Deus. Mas o que ele está falando? As pessoas sinceras não cairão nesse conto do vigário. Tem mais uma pergunta, vamos responder. Já estamos no fim, vamos cantar o Maha Mantra daqui a pouquinho. É da Dília de novo? Não. Mariana Corcione. A Mariana Corcione fala o seguinte: o mestre deve passar todo o seu conhecimento ou deve deixar que cada indivíduo tenha suas próprias experiências. Ele deve passar tudo, porque a experiência material que temos não vai nos levar a Deus. A nossa mente é o nosso inimigo, como eu falei. Se você pensa aquilo, você está pensando errado, normalmente. Por isso temos que ter um professor, um mestre espiritual. Ele sabe o que Deus gosta. Nós sempre achamos, Deus acho que gosta disso, acho. Não, o mestre ele não acha, ele tem certeza. Ele segue a Escritura e ele veio do mundo transcendental. Sim, ele deve passar tudo. O mestre genuíno, ele passa tudo. Claro que ele passa de acordo com o seu nível. Você não pode pegar uma criança de 6 anos e ensinar cálculo numérico para ela. Não pode ensinar nada muito elevado. Tem que ser paulatinamente, gradativamente. De acordo com o seu estágio, ele vai falando, vai te orientando. A instrução é geral e tem instrução particular também. Espero ter respondido. Vamos cantar o Maha Mantra Hare Krishna, que é o mantra principal dessa era que vivemos hoje. Quem falou isso? Deus, a última vez que veio na Terra. Então a conexão com Deus é através do som. E através do som, esse mantra é que vai nos conectar com Deus também. Tem outras coisas, mas esse som vai nos conectar com Deus.
Quem quiser esse mantra, esse áudio, eu posso passar pelo meu WhatsApp 11 São Paulo 995760146. 11 São Paulo 995760146. Temos também um canal do YouTube com todas as aulas anteriores. Entre em contato comigo, eu passo. E temos aula todos os dias no Facebook do Templo de São Paulo, não somente de terça-feira, mas todos os dias. Entre em contato por esse WhatsApp 11 995760146 e eu lhe darei toda a informação e qualquer pergunta que você venha a ter durante a semana e não deu tempo de fazer hoje. Mas a terça-feira que vem estaremos nesse horário também com o Hugo às 20 horas. Vamos cantar agora então o Maha Mantra Hare Krishna. Cantem junto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Tá acabando. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora, para quem está no grupo do Templo de São Paulo, do Facebook, no grupo não, né, mas no Facebook do Templo de São Paulo, tem uma pergunta do Francisco. Após responder a pergunta do Francisco, vamos cantar novamente hoje a canção Siradika Estava, a canção própria para o mês de Kartik, e vamos ler também uma parte da tradução da canção Shri Shri Damodarastakam. Tem como conectar em alguma coisa que ele está acabando? Você consegue ler por aqui? Eu vou ler por aqui. Bom, deixa eu ver a pergunta do Francisco. Só um minutinho, Francisco. Eu acho que dá para ler pelo iPad, peraí. Dá para ler. O Francisco falou assim, boa noite e tal, né? Minhas reverências. Aí ele fala, podemos considerar um mestre que já abandonou o corpo físico como o nosso Diksha Guru? Então, Francisco, o Diksha é o Guru iniciador, né? Claro, o nosso Guru iniciador sempre vai ser aquele. Por exemplo, no meu caso é Srila Govinda Maharaj. Ele é meu Diksha Guru. Ele abandonando o corpo ou não abandonando o corpo, ele é meu Diksha Guru. Ele é meu Guru instrutor. Agora, o Shiksha Guru, deixa eu ver o resto da pergunta, só um minuto. Como, por exemplo, Srila Siddhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj. Então, é isso que eu estava falando. No meu caso, é Srila Govinda Maharaj, é meu Shiksha Guru, meu Guru instrutor. E, durante o período que ele estava encarnado, na verdade, eu recebi a iniciação dele em 2007. Então, eu fiquei sob a guia dele, a instrução dele, até 2010, quando ele abandonou o corpo. Mas, antes de abandonar o corpo, Francisco,
ele deixou o seu sucessor. O sucessor de Srila Govinda Maharaj é Srila Acharya Maharaj, está aqui ao meu lado. Então, quando o guru deixa o sucessor, é para seguir o sucessor. Se você não segue o sucessor do seu guru, você não está servindo o seu guru. Isso tem que deixar muito bem claro. Ele deixou Srila Acharya Maharaj como o capitão do barco. Você acha que estava assistindo a aula aqui? E o capitão do barco é o guru. Ele era o capitão do barco, Srila Siddhar Maharaj fundou a missão, o capitão do barco, o instrutor. Quando ele abandonou o corpo, antes de abandonar, ele deixou Srila Govinda Maharaj como o capitão do barco. Ele deu a potência para Srila Govinda Maharaj nos guiar a nossa vida espiritual. E antes de abandonar o corpo, Srila Govinda Maharaj deixou Srila Acharya Maharaj como capitão do barco, na sua cadeira, guiando todos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, quem não serve Srila Acharya Maharaj, quem não segue suas instruções, não está servindo Srila Govinda Maharaj e nem Srila Siddhar Maharaj. Srila Acharya Maharaj é o guru instrutor de todos os devotos de Srila Govinda Maharaj, de Srila Siddhar Maharaj e agora também dos devotos dele, que ele está iniciando. Então, ele é o guru sucessor. Ele é o mestre, ele é o Shiksha Guru de todos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati agora. Você tem que ter um guru encarnado, você tem que ter um Shiksha Guru encarnado. A mente de muitos acha, não, meu guru era aquele, eu vou seguir ele. Não, existe a sucessão discipular. A nossa linha de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada é uma linha de Shiksha Guru. É o instrutor. Então, Srila Govinda Maharaj deixou ele e ele é o nosso instrutor hoje. Eu sigo as orientações dele, de mais ninguém. Ele é a última palavra. Minha mente não importa. Quando a pessoa fala que o guru dela, meu guru abandonou o corpo, mas ele é meu guru, ela está seguindo a mente dela, não o que o guru deixou no testamento. Srila Govinda Maharaj, ele deixou um testamento registrado em cartório. Minha última vontade é que Srila Acharya Maharaj é o sucessor do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele é qualificado para isso. Ele fala várias coisas. E não só escrito em testamento, no dia do seu último Vyasa Puja, Srila Govinda Maharaj, ele nomeou Srila Acharya Maharaj seu sucessor. Nós temos esse vídeo, ele falando isso. Nós temos isso, nós temos gravação de áudio, nós temos o vídeo, nós temos o testamento. Então é importante você ter um guru vivo. Vivo que eu digo encarnado, porque o guru não morre. Eles estão aqui ao nosso lado, nós temos que ter fé que Srila Acharya Maharaj está aqui ao nosso lado, ao meu lado. Srila Govinda Maharaj também está aqui. Quando eu ofereço uma flor para ele, ou um puja, eu não estou oferecendo para um retrato, eu estou oferecendo para ele. Srila Siddhar Maharaj está aqui também. O Parampará todo está no altar. Quando você vê uma murti, aqui tem Mahaprabhu, você não está vendo um boneco, você está vendo Deus. Giriraj não é uma pedra, Giriraj é Deus. Tulasi Devi não é uma planta, é uma deidade. Tulasi Devi é uma golpe do mundo transcendental, de Goloka Vrindavana. Então, temos que ter sim um guru encarnado. E a sua pergunta é, deixa eu ler novamente. Podemos considerar um mestre que já abandonou o corpo físico como nosso Diksha Guru? Claro, ele sempre vai ser o Diksha. Agora, como nosso Shiksha, você pode seguir as instruções dele também que ele já deu, claro, deve seguir os livros dele, mas nós temos um Guru encarnado, Srila Acharya Maharaj. E o Guru encarnado é a escritura viva. O Guru é a escritura viva. Não sei se eu consegui te responder, Francisco.
Mas é isso que é dito pelos nossos gurus e pelas escrituras. O Francisco está falando aqui, deixa eu ver aqui. Errei o nome. É Shiksha. Tá. Então, o Shiksha é o guru instrutor. Sim, o guru instrutor tem que ser encarnado. Como eu disse, você pode considerar, claro, o seu guru como seu instrutor, mas tem que ter um guru encarnado. Tem que ter alguém agora aqui te orientando. E ele está todo domingo fazendo Zoom para nós. Em festivais ele está falando conosco. Nós temos a liberdade de fazer perguntas para ele. Ele mesmo deu uma aula outro dia falando que Srila Govinda Maharaj sempre falava: se você escrever uma carta para Krishna, ele não vai lhe responder. Mas se você escrever uma carta para o Guru, ele irá lhe responder. Nós não precisamos escrever carta, temos o Zoom. Você pode fazer a pergunta direto para ele no Zoom, ao vivo. Como você vai perguntar para o seu Guru que abandonou o corpo, por exemplo? Aí a sua mente entra em ação. Eu perguntei, eu converso com o meu Guru. Eu perguntei para ele, ele me respondeu. Você pode até conversar com ele, mas se ele responder para você, cante mais o santo nome que isso parará. Prabhupada falou isso. Swami Prabhupada, um devoto chegou para ele e falou: Prabhupada, estou falando com Krishna. E a Prabhupada falou, ele respondeu? Aí o devoto falou, sim, ele respondeu. Então aumente o número de voltas na Japamala que isso vai parar. Prabhupada falou isso, Swami Prabhupada, isso é tudo nossa mente. Não temos que ir atrás da nossa mente. A nossa mente acha que falamos com Deus, que Deus está sorrindo para nós, que Deus isso, que Deus aquilo. Alguns devotos podem ter isso, claro, mas tem que estar no nível de Madhavendra Puri, no nível de Krishnadas Kaviraj Goswami, no nível de quem está aqui no Parampará. Aí sim, agora nós que somos almas caídas, muito caídas, nós não conseguimos controlar nem o nosso paladar. Como que vamos falar que estamos falando com Krishna e Krishna responde, que o Guru responde para nós no sonho? Não controlamos nada, nem os sentidos nós não controlamos. Como Silachara Maharaj falou outro dia na aula, ele falou, quando tem uma garota bonita, ele falou, né? A pessoa, o homem, ou enfim, hoje em dia a mulher também, né? Não vamos entrar em questão de preferência sexual. A ilusão é igual, tanto do hétero como do homo. Não temos nada, não somos homofóbicos, nada, né? Então, aí a Silachara Maharaj falou, entre uma mulher bonita, você vê uma mulher bonita, ou um homem bonito, enfim, e aí você logo pensa, nossa, pode ser meu namorado, pode ser minha namorada. Não controlamos nem isso. Como que podemos achar que o Guru está respondendo para nós? Um Guru que já abandonou o corpo. Então temos sim um Guru fidedigno, genuíno, com o aval de Srila Govinda Maharaj, que pode nos responder o que queremos, perguntas pertinentes, claro, e a todo momento. Se você tiver um contato mais próximo com ele, você pode mandar o WhatsApp, você pode mandar e-mail para ele, ele responde. Então, é isso, Francisco. O Shiksha Guru tem que estar encarnado. Então, hoje não houveram mais perguntas. Amanhã continuaremos com o programa. Amanhã continuaremos com a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, capítulo 3. Não, desculpa, começaremos o capítulo 4. E também aulas de Silachara Maharaj, tem algumas atrasadas que ainda não lemos aqui. Enfim, amanhã às 19 horas continuaremos com a programação. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Obrigado por estarem aqui, fazendo Sadhu Sangha conosco e dando a sua associação para nós.